Bem-vindos a mais uma IA Alpha Morumbi, bem-vindos a mais uma célula do nosso Deus poderoso. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para falar conosco nessa noite. Independente se você está, conosco, ao vivo agora, ou se você vai estar ouvindo essa ministração posteriormente pela internet, o mais importante é que sempre que você se apresentar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma instrução que Deus tenha para dar, independente se seja para falar de uma bênção, ou de uma vitória, ou de uma conquista, mas que seja para chamar a nossa atenção, para iluminar o nosso entendimento, para coisas que muitas vezes acontecem, no nosso cotidiano e que nós não damos importância, temos como normal, e no final das contas aquilo não está produzindo em nós um bom fruto, e que isso possa efetivamente trazer transformação dentro de nós, possa acender alertas, para como nós estamos conduzindo a nossa vida e ter expectativa daquilo que Deus vai fazer. Eu estava escutando uma ministração do Luciano Subirá outro dia, e é muito verdade que todos nós que criamos alguma expectativa com relação ao agir de Deus, provavelmente vamos sair um pouquinho fora daquilo que ele está preparando. Por quê? Porque ele é soberano sobre as decisões que ele toma, o agir de Deus, como ele é feito, a Bíblia fala da multiforma, sabedoria de Deus, ou seja, de tantas maneiras que ele pode agir, que a gente não tem nem entendimento de como pode ser feito. E nossas expectativas, às vezes, são de que Deus produza alguma coisa usando X, Y ou Z elementos. E mais importante é nós termos expectativas, efetivamente, que Deus fará muito mais do que como Deus fará, porque isso é a soberania dele. E então eu sempre falo, toda vez que eu ministro, você tem que chegar na presença de Deus, você tem que ter expectativas, mas ter as expectativas corretas de que algo especial vai acontecer, não que necessariamente precise de uma maneira sobrenatural de acontecer. Às vezes Deus age das maneiras mais simples possíveis, produzindo efeitos impressionantes. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, ou estamos assim tão focados em ver Deus fazer algo muito extravagante para produzir um evento impressionante, um resultado impressionante, e Deus age de uma maneira simples para produzir algo impressionante. E ele nos impacta assim também, porque nós fazemos muitas vezes essa figura de como Deus age, e de muitas maneiras, às vezes, ele nos mostra de uma outra versão, mostrando muitas vezes que o mais importante é a expectativa que nós temos no resultado, mais do que como isso será feito. Amém? Toda vez que você ouve uma palavra, toda vez que você ouve uma ministração, de alguma maneira, Deus está fazendo, até de uma maneira simples, algo extravagante no seu coração, se você assim permitir. Amém? Hoje nós temos uma palavra bastante simples, concisa, mas muito abençoada. Eu peço que você esteja atento e esteja com os seus sentidos realmente, aflorados para tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar. Vai falar o seu coração, assim como falou o meu, enquanto eu preparava essa ministração. E nós vamos falar hoje sobre um tema que chama-se tempo precioso. Tempo precioso. Se nós estivéssemos aqui numa reunião presencial, e eu perguntaria para as pessoas que estariam conosco, o que seria um tempo precioso para você? Existe especificamente um tempo que você possa falar, esse tempo para mim, ele é diferenciado dos demais que eu tenho na minha vida por causa desse motivo, por causa daquele motivo. E eu fiquei imaginando, se a gente fosse discutir sobre o tempo precioso, se nós pudéssemos falar com 3 pessoas distintas, ok? 3 pessoas distintas. Se nós pudéssemos falar com um paciente terminal de câncer, ok? Num leito de hospital. Se nós estivéssemos falando com um homem de negócios, um grande homem de negócios, extremamente vitorioso, e se nós estivéssemos falando com um velocista, por exemplo, de uma Olimpíada.
o que é o tempo precioso para cada um deles, e eles responderiam que o tempo precioso é a soma de todo o tempo que eles têm, porque aquele que está no leito de hospital desejaria ter mais tempo para poder viver, aproveitar a sua família, ver coisas, conhecer, ter mais experiências, né? O homem de negócios, ele entende que tempo é dinheiro, porque em cada momento que ele tem uma oportunidade, ele pode fazer um bom negócio e crescer, né? E o velocista que entende que o tempo é tudo na sua carreira, né? No seu trabalho como atleta, e que o tempo fala muito sobre o seu resultado, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Então, nós precisamos compreender o que é o tempo precioso para nós e como nós podemos aproveitar o nosso tempo. Como nós podemos fazer com que o nosso tempo seja remido, como o nosso tempo seja abençoado. Porque, gente, o maior tesouro que Deus deu a um homem é o tempo que ele tem. Porque quando você tem tempo, você pode tocar pessoas, quando você tem tempo, você pode amar a sua família, quando você tem tempo, você pode ir às suas conquistas. Né? O tempo, para nós, é um elemento fundamental, que para Deus não faz nenhuma diferença, já que ele é atemporal, mas ele estabeleceu para nós vivermos numa linha do tempo, ou seja, existe uma continuidade com limites, início e fim. Então, para nós, gente, o tempo precisa ser avaliado de uma maneira diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero começar com 2 textos, ok? Que eu vou alinhar eles, um texto do Antigo Testamento, ok? Um texto do Novo Testamento, e nós vamos alinhar esses 2 textos, ou seja, da Velha Aliança, da Nova Aliança, trazendo um entendimento sobre a preciosidade do tempo. E eu quero, em primeiro lugar, trazer esse texto do Antigo Testamento, que está no livro de Êxodo, no capítulo 29, no versículo 46. Então, para você entender aí do que nós estamos falando, se estamos no livro de Êxodo, estamos falando efetivamente do tratamento de Deus com o povo hebreu, a libertação do cativeiro do Egito, ok? O milagre que Deus operou para tirar aquele povo da escravidão, levou aquele povo ao deserto para ensiná-los sobre dependência, sobre obediência, né, sobre confiança no Senhor, e é no meio desse panorama de tratamento, né, ao mesmo tempo que é bênção, milagres sobrenaturais, imagina que eles conviviam, né, com a coluna de fumaça, com a nuvem de fumaça, né, que se formava durante o dia, com a coluna de fogo que se formava durante a noite, de modo que de dia e de noite eles viam a manifestação física de Deus, né? E é nesse panorama, né, que nós temos esse texto que diz assim: e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. É muito interessante que as palavras que estão descritas na Bíblia, elas não estão colocadas aí de qualquer forma. As pessoas que foram inspiradas pelo Espírito de Deus para escrever esses textos que nós temos hoje na Bíblia Sagrada, né, essas pessoas receberam uma direção para que aquilo que fosse escrito passasse para nós efetivamente aquilo que precisávamos receber. Então você vê um texto em que Deus está falando assim: e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E para começar o versículo, no final do versículo ele fala: eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, para ficar muito claro, do começo ao fim, eu sou o Senhor, o seu Deus. E ele fala assim, que os tirei da terra do Egito, ou seja, tirei vocês da escravidão que vocês viviam, para habitar no vosso meio. Ok? Então nós temos aqui uma dica que Deus está transmitindo. Essa palavra, embora tenha sido escrita no Antigo Testamento para um povo, ok? Essa palavra hoje para nós faz todo sentido por causa da revelação de Deus, da revelação da Bíblia, que é uma revelação progressiva, ok? E hoje nós sabemos, né, que o desejo de Deus, como foi através daquele povo, também com o seu povo hoje. Quem é o povo de Deus hoje? Todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós temos aqui uma dica de Deus já falando assim: olha, o meu desejo é habitar no meio
de vocês. Ok? Então, guarda isso. E vamos agora ler o texto do Novo Testamento, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, e diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado ao outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é um texto que é clássico quando nós falamos, por exemplo, de sobrecarga ministerial, ou seja, pessoas que se lançam no ministério, né, ou em algum trabalho dentro da igreja, de tal maneira que eles estão tão atarefados que eles acabam esquecendo o principal. Então, esse é um texto clássico que fala quanto nós podemos estar atarefados com alguma coisa e esquecermos de estarmos na presença de Deus. Então, é uma situação bastante curiosa, né, que Marta e Maria, as duas irmãs, Marta estava correndo para lá e para cá para tentar preparar tudo, né? Afinal, o Messias estava lá, e Maria largou tudo para ficar aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para ensinar. E Marta fica indignada, fala assim: pô, essa minha irmã é uma folgada, ela fica aí no bem bom e eu estou aqui trabalhando. E Jesus chama a atenção dela e fala assim: por que você está tão atarefada? Quem foi que mandou você fazer tudo isso? Ela escolheu a melhor parte. O motivo da minha vinda aqui não era para que você preparasse muitas coisas para mim, mas que você viesse escutar o que eu tinha para falar. Então, esse é um texto clássico que fala especificamente, nesse caso aí, podemos tratar ministerialmente falando, mas esse texto, gente, não se resume apenas ao trabalho dentro da igreja, e ele expande proporcionalmente em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então, esses dois textos são importantes para a gente compreender, primeiro, o desejo de Deus que sempre foi habitar, né, no meio do homem. Primeiramente, ele habitava no meio de um povo, e depois, através do sacrifício de Jesus e a descida do Espírito Santo, passou a habitar dentro daqueles que amam o Senhor. E a segunda coisa que é importante que eu quero que vocês gravem é como nós investimos esse tempo. Se nós investimos esse tempo de uma maneira trabalhosa, produzindo coisas dentro de um ministério, imagine que você está trabalhando dentro da igreja, que teoricamente, gente, esse é o melhor trabalho, porque você está trabalhando para o reino de Deus. Mas Deus muitas vezes não está nos estimulando a um trabalho excessivo, mas a termos um relacionamento personalizado com Ele. Amém? E esse é o tema que nós vamos falar hoje, por isso desses dois textos separados, né? Então, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Quando você pega o livro de Gênesis, é muito claro qual era o desejo de Deus ali quando criou Adão e Eva. Era estabelecer um relacionamento que, através de Adão e Eva, eles pudessem ser a imagem de Deus na terra que Deus havia criado, de modo que os seus princípios, a sua verdade, os seus fundamentos, aquilo tudo permeasse a vida de Adão e Eva e fossem um espelho, né? Vamos dizer assim, literalmente um reflexo perfeito dos céus na terra. Tudo que no céu é perfeito, na terra fosse perfeito também, através de Adão e de Eva. Então, o grande projeto de Deus era, antes de tudo, criar um relacionamento com o homem. Esse projeto, infelizmente, não foi atendido, nós não correspondemos com aquilo que Deus tinha para nós, por causa do pecado, né? E hoje nós temos essa situação de que a maioria das vezes, e até depois vou falar para vocês sobre isso, alguns exemplos pessoais, nós culpamos a falta de tempo para não termos um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus.
Gente, nós olhamos para o tempo, né? Eu estava conversando até hoje numa obra com um empreiteiro nosso, o Alexandre, e naquela correria toda, porque ele está com várias coisas ao mesmo tempo, ele falou assim, Carlos, a gente precisava ter um dia de pelo menos umas 30 horas, né? E eu respondi para ele assim, Ale, se o nosso dia tivesse 30 horas, ainda assim iam faltar mais 6, né? De 24 para 30, 6 horas. Se ele tivesse 30 horas, ainda assim iam faltar mais 6. Porque o problema não está no número de horas que nós temos no nosso dia, mas o que nós fazemos com essas horas. Amém? Esse é o grande segredo aí, embora não é um segredo, né, que eu falo assim, algo que está oculto de ninguém, mas muitas vezes nós não meditamos sobre isso e por isso culpamos a falta de tempo para que nós não possamos realizar coisas e principalmente estarmos na presença de Deus, que esse é o fundamental, né? Em primeiro lugar, antes de fazer alguma coisa para Deus, e não estou eximindo que nós não devamos fazer, porque isso faz parte, obras fazem parte da nossa fé. Mas antes de nós estarmos tão ocupados no que nós vamos fazer para Deus, é o que nós estamos fazendo no nosso relacionamento com Deus, o que nós estamos, né, nos tornando diante do Senhor. E eu queria falar para vocês sobre 3 tópicos, né, 3 motivos, não são únicos, ok? Porque o objetivo dessa ministração nem é extrair né, todas as respostas e a gente aprofundar com o maior número de detalhes possível, mas trazer, né, 3 coisas que têm roubado nosso tempo com Deus. São 3 coisas normais do nosso cotidiano que nós precisamos discernir, precisamos aprender a lidar e, a partir daí, estabelecermos limites para elas, para que nós possamos caminhar com Ele. Amém? Não é a falta de tempo que nos tira da presença de Deus. É a maneira como nós administramos as circunstâncias que demandam tempo na nossa vida. Eu quero começar falando com vocês, no primeiro tópico, sobre o medo. Assim, mas medo faz com que eu não tenha tempo? Calma que você vai entender. Eu quero pegar um texto aqui que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 8 a 10. Esse texto fala o seguinte: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Muitas vezes nós lemos os textos de Gênesis, gente, e o texto do Gênesis em relação aos demais textos da Bíblia, na minha concepção, tem uma chave muito especial e muito particular, que se nós analisarmos pura e simplesmente da nossa ótica humana atual, nós não vamos conseguir discernir o que estava acontecendo lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né, é que a gente vê aqui Adão falando que havia se escondido de Deus, só para a gente entender aqui qual é a situação que estava acontecendo. Eles já haviam pecado, certo? A serpente já havia tentado a Eva, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer daquele fruto. Deus deu aquela instrução: olha, desse fruto vocês não comerão, senão vocês morrerão. Então a serpente vai lá, joga aquele 171 na Eva: olha, não vai ser bem assim, vocês não vão morrer, que vocês vão ficar sendo como Deus, vão conhecer as coisas, né? Então a Eva cai, entrega o fruto para Adão, Adão cai também, os dois então pecam na rebelião, porque foi isso que aconteceu. O pecado deles foi ter desobedecido uma direção de Deus. Então, por causa do pecado, houve uma transformação na vida deles. Essa transformação estava produzindo algumas coisas dentro deles que até então eles nunca haviam sentido. E ele fala que ficou com medo. Essa palavra medo no original no hebraico, gente, não é aquele medo como, por exemplo, a pessoa que tem medo de voar de avião, sabe? Pessoa que tem medo de elevador, pessoa que tem medo de lugares apertados. Essa palavra, no original, ela tem a ver com temor e reverência. Isso para nós é necessário a gente aprofundar um pouco mais, porque nós vivemos num tempo onde temor e reverência têm perdido o sentido, né? O sentido dessa palavra não é o medo
como se fosse um medo de destruição, mas sim de você compreender que certa coisa, né, tem mais poder ou autoridade, ou merece um tratamento distinto. Então, quando a gente fala de Deus, esse medo não é medo de ter medo de Deus me matar, mas sim de ter reverência a Ele, sabendo que Ele é Senhor e nós somos criatura, ok? Então, era exatamente esse termo que foi usado aqui. E agora, eu queria expandir um pouquinho isso, porque a gente não tem como falar do medo usando esse texto de Adão, se a gente não expandir um pouquinho esse evento que estava acontecendo. Gente, quando Deus falou para Adão, né, você não vai comer da árvore que está lá, a árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Quando a gente fala hoje, olha, tal coisa vai acontecer, se você fizer assim ou fizer assado, você vai morrer. A gente entende o que é a morte, porque a morte faz parte do nosso cotidiano. E talvez a morte nunca tenha sido algo tão tangível e palpável, gente, como nessa pandemia, onde nós perdemos pessoas próximas de nós, pessoas que perderam seus familiares, pais, irmãos, né, cônjuges, filhos, ok? Então, eu creio que quando a gente fala de morte, e nesse panorama que nós vivemos da pandemia, nunca foi tão próximo de nós isso, nós falarmos de morte e entendermos o que é a morte. Agora, falar de morte para Adão, não é como nós vemos. Entenda isso. Quando Deus falou para Adão que ele ia morrer, é similar que se você virasse para uma criança, sabe, de 8 anos, e falasse para ela que se ela investisse X reais nessa ação da Bolsa, ela poderia perder dinheiro. Mas eu não sei o que é a ação da Bolsa, eu não sei o que é dinheiro, eu não sei o que é perder, né, valor de ação por alguma coisa. Então, literalmente, a morte não havia. Adão era eterno e Eva também. O pecado não havia se instalado, então havia uma conexão entre eles e Deus. Então, eles não tinham nem morte física, nem morte espiritual. Sabe, a vida de Adão era uma situação tal que, imagina que ele andava nu no jardim, isso significa que ele não tinha um sapato. E, no entanto, Adão nunca tropeçou numa pedra, nem pisou num espinho, até porque os espinhos só foram aparecer depois do pecado, e está lá no livro de Gênesis também. Então você imagina esse mundo perfeito em que Deus está falando para ele que ele ia morrer e ele não faz a menor ideia do que é a morte. Você está compreendendo o que eu quero dizer? Então Deus está falando, você vai morrer. Tá, o que é morte? Eu não sei. Porque o que Adão experimentava era a excelência. O que Adão experimentava era a perfeição. Adão não ficava doente, não pegava resfriado, ele não tinha dor nas costas, não tinha dor nas articulações, ele não dava mau jeito, ele não tinha problema de cansaço, de faltar fôlego. Entenda isso. Então, quando nós falamos nesse tópico e estamos falando especificamente sobre o medo, nós estamos falando de alguém que estava enfrentando um sentimento dentro de si que ele nunca havia provado antes. Porque quando ele pecou e a conexão com Deus se perdeu, começaram a se gerar coisas na alma de Adão que nós hoje experimentamos desde criança. Para nós é normal passarmos por angústias, aflições, invejas, medo, raiva. Não é? Isso é absolutamente normal acontecer. Mas para ele não era. Para ele não era. E esse momento da vida de Adão, quando ele tem que enfrentar, enfim, o medo, era o medo de entender que o que antes era uma relação normal com Deus, se tornou algo completamente fora dos limites tangíveis dele. Porque aí ele compreendeu que Deus era santo e ele havia se tornado pecador. Essa separação, gente, é uma distância tão absurda que eu não poderia, mesmo que eu soubesse, né, a distância entre a Terra e a galáxia mais distante no universo, eu não poderia usar isso como um exemplo do que foi a distância que houve entre Deus e o homem por causa do pecado. Porque não é uma distância que se pode medir, ela é completamente imensurável e incapaz de produzir, né, unidade. Lá no livro de Isaías 59:2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça.
Então, nós vivemos isso numa esfera natural. Nós já nascemos debaixo do pecado original. O que que é? O pecado original, gente, é a rebelião. É você não se submeter e obedecer às direções de Deus. Então, o medo, gente, de alguma maneira opera dentro de nós. E essa palavra medo a gente pode trazer de muitas maneiras. Quando a gente fala que não tem tempo para Deus, vou falar para vocês que o primeiro tópico que a gente pode, né, ou subtópico dentro do medo que a gente pode relatar é: as pessoas têm medo de se comprometer com Deus. Esse comprometer com Deus, eu gosto muito daquela história da galinha e do porco, que eu já falei algumas vezes para você aqui. Eu vou ilustrar bem rapidamente para você compreender na sua vida quem você é nessa história, né? Então, a galinha e o porco, eles se juntaram ali para produzir um café da manhã sensacional, no qual eles tirariam de elementos normais, né, simples, normais, entre aspas, né, simples, algo muito especial. Então, esse café da manhã seria formado com ovos e bacon, ok? Então, você vê a galinha de um lado vai entrar com alguma coisa e o porco do outro vai entrar com alguma coisa. Como é que eles produziam esse café da manhã? A galinha colocava os seus ovos, que produziam, então, aquele ovo gostoso, ok? Mas ela produzia os ovos e poderia, então, continuar o seu cotidiano fazendo outras coisas. O porco, para produzir o bacon, que iria acompanhar os ovos, ele teria que tirar da sua própria vida, da sua própria existência, da sua própria carne. Então, nós costumamos falar aqui, né, sobre envolvimento e comprometimento. Então, a galinha estava envolvida com o processo, mas o porco estava comprometido com o processo. Então, muitas vezes hoje a gente até usa esse termo dentro da igreja, embora ele sirva para tudo, tá? Ele sirva para o meio executivo, para o mercado de trabalho, para as inter-relações, enfim. Como você se envolve ou se compromete com determinado assunto. Então, na igreja, a gente costuma falar que tem o crente galinha e tem o crente porco. O crente galinha é aquele que ele vai dar daquilo que não faz diferença para ele, não faz falta, ele vai acrescentar. O crente porco é aquele que vai se entregar de modo que ele está perdendo alguma coisa da vida dele para fazer alguma coisa para o reino. E quando eu falo isso, não estou falando especificamente que a gente tem que tratar na parte material das coisas, de entregar as nossas coisas. Eu estou falando especificamente aqui do maior tesouro que nós temos, que é o nosso tempo. Então, tem muitas pessoas que têm medo de se comprometer com Deus. São pessoas que só se envolvem. Deus não está procurando pessoas que se envolvam com Ele. Deus está procurando pessoas que se comprometam com Ele. Então, esse tipo de medo é algo que vai nos tirar, né, desse propósito que nós temos de ter um tempo precioso com Deus. Mas a gente pode citar aí, né, medo de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. O que é isso, gente? Ora, se Deus disse que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por que nós não experimentamos isso na nossa vida? Porque muitas vezes nós decidimos, né, dentro do nosso intelecto, dentro da força do nosso braço, produzirmos alguma coisa para a nossa vida, e justamente aquilo que nós estamos buscando não é a direção de Deus. E nós acabamos nos frustrando com isso, ao invés de nos alinharmos com aquilo que Deus coloca, por exemplo, na sua palavra, e possamos viver, então, a excelência dele nas nossas vidas. Gente, as aflições, os problemas, as adversidades, todos vamos enfrentar, ok? O ímpio e o santo, né? Aquele que busca a Deus e aquele que não quer nem saber. Aquele que conhece a Deus e aquele que ainda não conhece. Todos, sem exceção, vão passar por aflições. Mas existe uma diferença daqueles que passam por esse momento, né, de dificuldade com Deus e sem Deus. E assim, da mesma maneira, tudo aquilo que você projeta para a sua vida, se você quer tratar sozinho, na força do seu braço, é de um jeito, mas se você quiser tratar com Deus, é de uma outra maneira. E você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Né? Medo de viver novas oportunidades. Muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto, não queremos ir além. Eu quero te dizer, Deus não tem limitação. Então, qualquer que seja a experiência que você tenha com Deus, da mais rasa, mais intensa, eu quero te dizer que há algo ainda maior para se experimentar. Mas por causa desse medo, muitas vezes nós, né, deixamos de ter uma experiência mais profunda, ou de vivermos alguma coisa mais
poderosa com Deus, por assim se dizer. Podemos falar de usar os talentos que Deus confiou. Tem gente que tem medo de fazer alguma coisa para o Senhor, por exemplo, porque acredita que não tem capacidade para isso. Gente, Deus não chama capacitados, Ele capacita chamados. Ele está à procura de pessoas que falem aqui, Senhor, eu estou aqui. Quero ouvir a tua voz, obedecer a tua direção, porque primeiro tem que ter um relacionamento, para que eu possa executar, então, a tua vontade. Primeiro eu preciso conhecer a vontade de Deus, para depois eu fazer. Para conhecer a vontade de Deus, eu preciso falar com Ele, relacionamento. Depois eu posso fazer a vontade de Deus, que é eu me aplicar em obedecer e me submeter. E muitas vezes as pessoas têm medo porque acreditam que não podem fazer determinada coisa. Eu quero dizer para vocês, o medo pode paralisar você. Mas a palavra do Senhor fala antes que o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, o perfeito amor é Deus. E fala que ele lança fora todo medo. Então, toda vez que você se eximir, de alguma maneira, falando assim, isso eu não posso fazer, isso eu não tenho tempo para fazer, por exemplo, você está deixando com que o medo, de alguma maneira, te impeça de estar sendo instrumentalidade de Deus. Eu falo isso não especificamente dentro da igreja, mas em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito. Amém? Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu lazer, você pode ser instrumentalidade de Deus, primeiro através do seu testemunho. Primeiro através de como você se relaciona com as circunstâncias. Da maneira como as pessoas enxergam você lidar com o mundo à sua volta. E eu não falo apenas das adversidades, mas das vitórias. Amém? Então, medo de que você não tenha capacidade para fazer alguma coisa. Eu quero te dizer, isso não existe. Eu conto esse testemunho da minha vida. Quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não sabia nada. Eu tava lidando, inclusive, com um problema que eu falava, assim, 9 palavras, 10 palavras que eu falava eram palavrões. Então, eu já tinha que lidar com uma situação que era muito difícil. Minha boca era muito suja demais, gente, suja. Então, eu já tinha que lidar com isso, que era alguma coisa relativamente simples, Que se falar de ministrar, de estar orando por alguém, de estar ensinando a palavra de Deus. Meu Deus, você sabe que esse negócio era um negócio assim tão distante, mas tão distante que era literalmente assim como se fosse uma outra galáxia. Mas, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero que a minha vida te sirva. Eu quero que a minha existência, de alguma maneira, possa servir o teu reino, servir a tua vontade. Por isso que as 2 coisas que eu orei quando me converti foi, Senhor, eu quero uma família em Ti, pessoas que me amem, não por aquilo que eu posso fazer, não por aquilo que eu aparento, mas por aquilo que eu sou. E segundo, eu quero te servir, não importa fazendo o quê, qualquer coisa. E no começo da minha caminhada, gente, eu apresentei para o Senhor os talentos que eu tinha. Quando eu entrei na rede de jovens da igreja, da IA, eu não sabia orar, eu não sabia pregar, eu não sabia fazer nada, gente. Mas eu era arquiteto, sabia desenhar, sabia fazer apresentações, sabia fazer uma série de coisas. E eu apresentei esses talentos que eu tinha naquele momento. Era tudo o que eu tinha para apresentar, mas o que eu tinha eu ofereci para Deus. Eu falei, olha, se vocês precisarem um dia fazer alguma apresentação, alguma coisa nesse sentido. E aí tinha um retiro de jovens, e o líder falou assim, olha, a gente precisava fazer uns cartazes para colocar aqui na entrada da igreja, para que quando os jovens entrarem, eles vejam esses cartazes e venham fazer inscrição. Então eu bolei uma comunicação visual, fiz um fundo usando as cores da rede de jovens da época, o logo da rede de jovens, etc. E preparei aquilo, imprimi em papel especial tal, e levei para a gente montar o nosso painel. Então, se você fosse pensar assim, poxa, Carlos, mas o que você ofertou para o ministério? O que você acrescentou? Você foi orar por alguém, interceder? Eu falei, gente, eu não sabia nem o que era interceder. Eu não sabia nem o que era pregar. Escutar ali o pastor falar era que nem escutar assim, isso aqui era, sabe, Steve Jobs, é o cara fora da curva. Eu nunca vou ser esse cara, esquece. Mas eu ofertei aquilo que eu tinha nas minhas mãos. E aí Deus vai acrescentando. O que Deus precisa de você é que você se entregue para determinada coisa. Sabe? Eu sei que você tem
o seu dia corrido, você tem as suas atribuições, que você tem, né, as suas responsabilidades, talvez esteja passando num tempo da sua vida muito difícil, você esteja passando talvez no extremo do momento da sua existência, por N motivos, sejam enfermidades, um problema financeiro, um problema emocional, um rompimento na família, perda de alguém. Mas eu quero te dizer, se nós permitirmos que as dificuldades nos tirem o tempo com Deus, nós nunca vamos estar plenamente conhecendo o Deus que nós buscamos, amamos e queremos servir. Então, não tenha medo, mas lance-se. Eu quero te dizer, Deus vai fazer a obra. Amém? Deus vai fazer a obra. Se você tem desejo de servir a Deus, não tenha medo do que você sabe ou não sabe. Simplesmente se lance e fale, eu estou aqui, Senhor. Se eu tenho pouca coisa para oferecer, usa esse pouco para a tua glória. Então, por conta do medo, muitas vezes deixamos de ter uma vida abundante, de ter uma vida de um relacionamento com Deus mais presente, mais profundo. Amém? Você precisa vencer o medo. 2, tecnologia descontrolada. Lá em Provérbios 12, versículo 11, diz assim: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Aqui tem um texto de Provérbios, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que, embora a Bíblia tenha sido escrita há milênios atrás, ela é tão, né, mas ela é tão verdadeira e real hoje como foi naquele tempo. Ela é tão aplicável hoje como foi naquele tempo. Então, o que está falando aqui? Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, ou seja, quem está se aplicando lá, né, aí atrás, produzir, etc., está tendo o seu retorno. Mas quem perde o seu tempo com coisas sem importância não tem juízo. E uma das coisas que a gente tem para falar sobre a tecnologia descontrolada é, ao mesmo tempo, como ela é abençoada. Vamos pensar agora, pura e simplesmente. Gente, hoje eu estou na frente de um computador, ok? Na frente de uma câmera aqui, um microfone, com todo o aparato que nos foi possível aqui conceber para que nós pudéssemos transmitir ao vivo essa ministração, essa IA alfa, e ao mesmo tempo pudéssemos gravar essa palavra, e isso subisse para um servidor na nuvem, ou seja, um lugar que a gente não consegue identificar, está aí na nuvem, e essa palavra pudesse alcançar pessoas que estão no mundo todo, né? Qualquer pessoa que entende português, que esteja na Rússia, que esteja em Angola, que esteja na Itália, que esteja na Indonésia, consegue acessar essa ministração e ter acesso a essa palavra. Então, a tecnologia, a gente abriu coisas tremendas e possibilidades, diria até quase ilimitadas. Depende da criatividade, não é? Mas, ao mesmo tempo, existe um lado negativo disso, que é como, às vezes, a tecnologia está nos escravizando de alguma maneira, de modo que nós estamos investindo muito tempo em algumas coisas e estamos perdendo esse tempo que poderíamos estar na presença de Deus. Gente, uma das coisas que o diabo faz é transformar, na minha vida e na sua, algo que é uma bênção numa maldição. A estratégia dele é justamente perverter um conceito, né, uma primícia de Deus, uma verdade absoluta de Deus, de modo que isso se torne um problema na sua vida. Então, o que ele vai fazer com a tecnologia? Ele vai, de alguma maneira, te trazer essa tecnologia de modo que você fique preso nela e ela não seja instrumento nas suas mãos, mas você passa a ser um instrumento nas mãos dela. Não é? Hoje, gente, nós já vivemos uma outra etapa do que a tecnologia fez. Ela começou com o rádio, que depois passou para a televisão, gente. A televisão aprisionou muitas pessoas. Depois da televisão passou para a internet. Da internet para os celulares, porque a internet migrou dos computadores para os telemóveis, né, para os aparelhos móveis. E a partir daí, através das redes sociais que permitiram as pessoas se conectarem. E por conta disso, o que poderia ser um instrumento positivo, algo bom, está começando a produzir algo muito ruim. Eu peguei uma pesquisa, gente, que é um número recente aí do início do ano de 2021, especificamente com relação ao Brasil, né? Então estou falando somente dos brasileiros. Os brasileiros passam, em média,
3 horas e 42 minutos por dia conectados em redes sociais. 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Eu fiquei pensando, se eu, por exemplo, né, que eu não tenho muito tempo para redes sociais, assim, eu entro no meu Instagram mais para postar coisas da IA Alpha, às vezes vejo alguma coisinha que as pessoas estão postando lá, mas eu confesso para vocês, gente, que se eu passo o meu dia inteiro, né, somando todos os períodos pequenos, 5 minutos, 10 minutos, se eu fiquei 1 hora, gente, eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Agora, se eu fiquei 1 hora numa rede social, ok, para arredondar, essas outras 2 horas e 42 que eu não fiquei, alguém ficou, para dar essa média, ok? Então, você imagina que tem pessoas que passam 5, 6, 7, 8 horas no seu dia numa rede social. E é claro que essas pessoas poderiam estar na rede social, de repente, ministrando uma palavra, né, trazendo encorajamento para as pessoas, não necessariamente que fosse alguma coisa da Bíblia, mas encorajando as pessoas a fazer o que é certo, dando uma palavra de conforto, sabe? Estimulando as pessoas a vencer determinadas adversidades que essa pessoa já tenha passado. Enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Mas você vai ver, essas pessoas estão perdendo esse tempo aí, a maioria com besteiras. Com besteira, gente. Eu quero te dizer, esse é um tempo que você perdeu, não volta mais. Isso não é igual a um dinheiro que você faz um mau negócio e você depois tem a oportunidade de trabalhar e reconquistar. Esse valor que você perdeu nunca mais vai voltar. Eu queria dar um exemplo para vocês, né, de 3 pessoas que, claro, não fazem parte dessa época das redes sociais, nem da internet, nem sequer da época da TV. Mas só para você compreender que o tempo que nós temos com Deus não está atrelado especificamente ao nível de função, de responsabilidade ou de atribuições que a gente tem. E que a gente não busca a Deus, não é porque a gente não tem tempo, mas é porque a gente não quer. É duro, mas é verdade. Eu quero dar 3 exemplos muito legais para você. O primeiro está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqui houve um momento onde as pessoas ali, por inveja, né, tentaram, junto com o rei, preparar uma lei ali que impedisse, né, principalmente Daniel, de buscar o Senhor, e aqui fala que não é porque foi assinada essa lei que mudou alguma coisa, né, porque fala que como ele costumava fazer, ou seja, editaram a lei, eu vou continuar buscando a Deus do mesmo jeito. Não sei se você conhece o contexto aqui dessa história, né, mas Daniel era um jovem, não aqui nesse momento, né, mas ele era um jovem que foi levado cativo de Israel pela Babilônia, pelo Império Babilônico, Nabucodonosor, quando invadiu. Né? A gente sabe que o Império Babilônico depois caiu frente ao Império Medo-Persa, então nós estamos falando, né, de um tempo onde ele já estava debaixo aí da influência dos Medo-Persas e então, especificamente do rei Dario. Então, o que acontece com Daniel? Né? Qual era a função de Daniel? Daniel foi levado escravo. Ah, tá bom, então ele era escravo, ele tinha todo o tempo do mundo para buscar Deus. Não, entenda. Daniel era um dos 3 presidentes que foram levantados sobre 120 sátrapas, que eram a organização do reino do rei Dario. Ok? Então, ele não era nem esse staff intermediário, ele era um dos 3 presidentes, como se fosse um CEO do Império Medo-Persa, ok? Mas não fosse um CEO exclusivo, você tem aí o rei, depois você tem os 3 caras principais, Daniel era um deles. Você acredita que Daniel não tinha o que fazer da vida? Você acredita que ele, sendo o único que não era, né, do povo deles, mas era um estrangeiro, ele tinha algum benefício a mais? Gente, Daniel devia trabalhar muito. Mas, no entanto, a Bíblia fala que ele, 3 vezes por dia, ia buscar o Senhor de joelhos, prostrado, né? Dando graças ao Senhor e buscando a presença de Deus. O cara era, nível top.
com muita responsabilidade e muita cobrança, gente. Porque assim, quando alguém, né, do seu próprio povo está no comando, é uma coisa, mas o cara era um estrangeiro. Então você imagina que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, meu, como é que esse estrangeiro está aqui nessa posição de comando? O cara não podia errar em nada, porque qualquer coisa era pelo em ovo para argumentar contra ele, tirá-lo de lá, ou jogá-lo numa prisão, ou até matá-lo. Então, gente, Daniel tinha muito trabalho, mas ele não deixava de buscar a Deus. Outro exemplo. Salmos 17, 1-3. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. De quem a gente está falando aqui? Nós estamos falando aqui de Davi. Davi era um cara que buscava a Deus em oração. Você talvez não vai encontrar um texto como esse de Daniel, falando quantas vezes Davi orava durante o dia, como Davi buscava a Deus, mas você vai ver muitas orações de Davi, porque ele deixou escrito, está lá no livro de Salmos. Então, nós sabemos que Davi era um homem de oração, porque ele gravou as orações, né, escreveu as orações e passou para que nós conhecêssemos. Então, as orações de Daniel a gente não viu especificamente, não leu, né, especificamente, porque lá estava declarando que Daniel era um homem de oração. E aqui nós vemos as orações de Davi porque estão ali. Agora, Davi não tinha nada para fazer? Davi era um guerreiro, gente, que passou parte do seu período perseguido por Saul. Quando ele assumiu o reino, ele teve que unificar tudo e criar toda essa estrutura. Ele foi o rei de Israel. Gente, não era um cara que não tinha o que fazer. Era um cara que tinha muita atribuição, mas ele sempre tinha um tempo para buscar a Deus. Qual é a sua desculpa para não buscar a Deus? E agora eu vou dar o exemplo supremo, gente. Esse exemplo é para quebrar todos os argumentos que você tenha, sem exceção. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto estava conosco aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, enquanto esteve aqui encarnado, ou seja, quando ele se esvaziou da sua glória, se separou de Deus, o seu Pai, na qual ele estava na presença continuamente por toda a eternidade, né? Ele deixou os céus para vir morar aqui conosco durante um período, e nesse período, gente, ele orava constantemente. Agora eu quero falar uma coisa para você. Se Jesus, que é Deus, enquanto esteve aqui em carne, orou continuamente, intensamente, ele sendo Deus, que teoricamente ele não precisaria, mas ele fez, que diria eu e você? Você consegue imaginar o que é isso? Deus aqui, vivendo nessa carne fraca, né, se abstendo de todas dos seus superpoderes, né, dos seus poderes sobrenaturais, onisciência, onipotência, né, abrindo mão de tudo isso, e ele buscava a Deus todos os dias em oração. E detalhe, a missão dele era a maior missão que um homem poderia ter sobre a terra. Claro que nenhum homem poderia ter cumprido essa missão a não ser ele. Mas era a missão maior. Você pode pensar no cara que fez a maior obra na face da terra, o cara que, sei lá, criou alguma coisa muito especial, alguém que se destacou por fazer uma obra diferenciada, que livrou pessoas, que salvou pessoas, não chegam nem aos pés daquilo que Jesus fez, porque a obra de Jesus é a redenção da humanidade. Então ele tinha que vir aqui, ele teve que primeiro crescer, passar por todas as etapas que nós passamos como criança, aprender a andar, aprender a falar. Deus que criou as pernas precisou aprender a andar, Deus que criou a boca precisou aprender a falar. Pensando como isso é humilhante, gente. E todos esses aspectos, né, ele tinha uma missão que dependia de levantar pessoas totalmente imperfeitas, que eram seus discípulos, e não é porque eram eles, não, porque se fosse a gente lá, era o mesmo naipe, tá? Era o mesmo naipe. Então, levantar os 12 que
caminhariam com ele e que propagariam a sua palavra e que multiplicariam isso, fazendo discípulos, enfim, levando a mensagem da cruz, né, por todo o mundo e por todos esses, né, anos e séculos que a palavra tem sido pregada, não é? E ele deveria morrer na cruz e ressuscitar para que a sua obra fosse conclusa. Ele tinha, gente, o trabalho mais forte que se pode falar para um ser humano sobre a face da terra. Mas ele não deixou de buscar a Deus em oração. Qual é a sua desculpa para não buscar a Deus em oração? Jesus passou um tempo pequeno aqui. O ministério dele mesmo foi por volta de 3 anos e meio. Ele teve 3 anos e meio para concluir uma obra que salvaria a humanidade toda. Toda a humanidade. Todo aquele que entrega a vida ao Senhor encontra a salvação. Todo aquele que busca o Senhor encontra a salvação. Mas ele encontrou tempo para orar. Aliás, não que ele tenha encontrado tempo para orar. Ele priorizou o tempo de oração, porque sem esse tempo de oração, ele não teria conseguido concluir sua missão. Era fundamental o seu relacionamento com o Pai. Se isso era fundamental para Deus fazer assim, que diria de mim e de você que não somos nada? Que somos só pó da terra. Amém? Então, a tecnologia, ela existe para nos abençoar, mas nós não podemos ficar escravos dela. Cuidado com o tempo que você investe, seja com a TV, seja com a internet. E eu não quero dizer com isso que você não deva fazer. Ah, não vou jogar minha TV fora, vou quebrar meu computador. Não faça isso. Aprenda a usar as coisas com sabedoria. As redes sociais, elas existem e podem ser uma bênção. Use com sabedoria. Por último, para nós fecharmos, a conquista material. Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimento. Ô, Carlão, como é que funciona esse negócio? Então, dinheiro é uma maldição? Onde você leu isso? Não, está escrito aí, o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de mal. Então, o dinheiro é uma maldição. Leia a Bíblia direito. Aqui não está dizendo que o dinheiro é uma maldição. Aqui está dizendo que o amor ao dinheiro é uma maldição. É totalmente diferente. Não faria nenhum sentido Deus falar que o dinheiro é maldito quando ele fala que eu sou o dono do ouro e da prata. Porque ele fala assim, olha, riquezas são coisas malditas, mas eu sou o senhor delas. Gente, não faz nenhum sentido. O dinheiro é como qualquer outra instrumentalidade. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como você usa e depende de como você o busca. O problema é que as pessoas, por causa da ganância, por causa da posição, sabe? Cada vez mais estão investindo o seu tempo para conquistar coisas. Quando eu falo isso, gente, de forma alguma estou falando que progredir, conquistar, né? A gente crescer, isso seja algo maligno, problemático. De forma alguma. Olha, Deus falou, crescer e multiplicai-vos. Quando Deus está falando de crescer e multiplicar, é claro que quando ele deu esse primeiro texto lá, deu essa primeira palavra, né, nos textos lá de Gênesis, ele estava falando com o homem, né, no jardim do Éden, na qual não havia dinheiro especificamente. Não havia dinheiro, mas havia riquezas. Sabe? Hoje, para nós, riqueza é dinheiro, mas, sei lá, muitos anos atrás, riqueza eram outras coisas. Quando não havia ainda papel moeda, se fazia escambo, por exemplo. Então, riquezas era aquilo que você possuía. Ah, eu tenho 10 carneiros. E aquele cara tem 1000 carneiros. Carneiros não eram medidos em dinheiro, dólares, reais ou euros. Mas era na quantidade de animais que você tinha. Aquilo era valor. Né? Depois vieram os metais, o ouro, a prata, etc. Pedras preciosas, enfim. O que eu quero dizer para você aqui é que o problema das pessoas hoje é que elas estão cada vez buscando mais, né, as riquezas. E por causa disso acabam se enredando e acabam trazendo sobre si mal. Riquezas são uma bênção se nós primeiro as buscarmos com sabedoria e as usarmos com sabedoria. Tem gente que tem riquezas e as usa de maneira nécia e põe tudo a perder. Tem pessoas que investem todo o seu tempo para buscar conquistas, abrindo mão de todo o restante. Abre mão da sua família, abre mão da sua saúde,
Isso para não falar que abrir mão de Deus. Normalmente, a primeira coisa que uma pessoa vai abrir mão é da presença de Deus. Primeira coisa. Não que a pessoa não deseje mais estar com Deus. Não que a pessoa não deseje ter um relacionamento com Deus. É que simplesmente eu não tenho mais tempo para isso, porque eu preciso crescer, prosperar. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Eu entro no escritório às 6 da manhã, saio às 11 da noite. Eu estou buscando, eu vou ser, sabe, diretor, eu vou ser CEO, vou ser presidente, vou ser o dono da empresa. Eu vou ser um empresário de sucesso, vou ter milhões. Gente, quanto tempo, né? Quanto vale o tempo da sua vida para você investir em alguma coisa que pode ser que você nem use? Eu gosto muito daquele texto do cara que tem os celeiros, né? O texto da Bíblia que fala, o cara tinha lá os seus celeiros e fala assim, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores ainda para encher eles até o talo. Né? E Jesus fala assim, meu, o que esse cara tem na cabeça? Estou usando aqui a minha interpretação, tá? Não é a linguagem da Bíblia, é a linguagem Carlão, né? A versão Carlão, atualizada para os tempos atuais. Né? Cara, o que você tem na cabeça? Hoje à noite pedirão a tua alma. Tudo isso aí que você vai conquistar vai ficar para quem? Então, o tempo que você tem, você precisa aplicar ele com sabedoria. Não estou falando para você não buscar crescimento, não buscar, né, progredir. Mas se você colocar toda a sua energia nisso, você vai abrir mão de outras coisas muito mais importantes do que isso. Eu gosto muito daquele texto da palavra que diz assim, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas, o que são essas coisas que estavam relatadas? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão vestir, o que vão beber? Por que vocês estão preocupados com isso? E aí ele acrescenta, né, no final, resumidamente, ele fala assim, mas buscai o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o restante vai ser acrescentado. Eu sou prova disso. E isso não quer dizer que eu larguei tudo, larguei meu trabalho, larguei tudo. Tem pessoas que largaram porque Deus chamou exclusivamente para servir ao reino. Né? Pastores de tempo integral, missionários, né, evangelistas, apóstolos, pessoas que vão implantar igrejas, esses estão em tempo integral e o Senhor os sustenta. Mas o Senhor também nos sustenta a nós que nós trabalhamos, porque afinal de contas, a saúde que a gente tem para trabalhar, a oportunidade de emprego, sabe? Né? Ou a oportunidade de abrirmos uma empresa, é tudo Deus quem dá, gente, não se engane. Sabe? Não se engane, não fique achando que é a sua capacidade, que você pode muito. Quero te dizer, hoje você pode, amanhã você não pode mais. Mas quem confia no Senhor pode todo dia, que é bem diferente. Quero dar uns textos aqui só para a gente fechar. O primeiro está em Marcos 8:36, que fala assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Deus já está falando assim, ó, presta atenção. Do que se aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque mais vale uma vida do que o mundo todo. Então, o tempo que você investe nessas coisas para conquista pode estar suprimindo alguma coisa importante na sua vida e você pode perder algo mais importante do que aquilo que você está buscando. Né? Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contendas. Veja que aqui não está falando assim, olha, uma casa farta de carnes é uma maldição. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo o seguinte, melhor é você ter pouco em casa, na tranquilidade, ou seja, na paz, sem estresse, sem você perder nada, sem você dar prioridade para algumas coisas e perder outras. Melhor é você ter pouco no sossego do que você buscar muito e não ter nenhuma tranquilidade e não ter paz. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando contra as riquezas. Está falando do que você vai fazer para alcançar essas riquezas, qual vai ser o resultado disso. E depois o último texto está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, outra vez volto a falar, leia a Bíblia e entenda o que está falando, que Deus está falando. Deus não está falando que o ouro, né, que é precioso, e aqui ele fala, mesmo apurado pelo fogo, ou seja, aquele ouro que se passou pelo fogo, muitas vezes para tirar as impurezas, sabe, aquele ouro puro mesmo. Ele não está falando assim, o ouro puro é uma porcaria, ele não está falando isso. Ele está falando assim, a sua fé,
é mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro perecível é bom, tem seu valor, mas a fé é muito mais. O problema é que a gente lê a Bíblia e interpreta da maneira errada. Qual é o ponto que eu quero falar com vocês aqui? Pessoas que investem todo o seu tempo buscando riquezas e posição e status e abrem mão de Deus, da sua família, da sua saúde. Tem pessoas que alcançam a riqueza máxima e morrem. E tudo aquilo que elas criaram, às vezes nem puderam usufruir. Amém? Deus precisa não, né? Na verdade, Ele dá. Você precisa buscar em Deus sabedoria de viver, que é você viver com a porção que o Senhor te dá. Você pode almejar crescer, isso não é pecado. Mas quando você colocar todo o seu tempo nisso e apostar todas as suas fichas nisso, você está perdido. Porque eu já vi muita gente perder amigos, gente perder a família e até a saúde por causa de dinheiro. Dinheiro não é um problema, mas a maneira como nós nos relacionamos com ele, sim. Amém? Nós falamos aqui de muitas coisas que podem ser bênção na nossa vida ou maldição, depende de como nós nos relacionamos com ela. Mas especificamente hoje nós queremos falar sobre isso, sobre as escolhas que nós fazemos, principalmente no que tange como nós investimos e administramos o nosso tempo, para que nós possamos investir essa riqueza que Deus nos deu da maneira correta. Deus sonhou que você tivesse relacionamento com Ele. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Todas as vezes que o tempo tirar você da presença de Deus, são as suas decisões equivocadas que estão fazendo isso. E hoje é dia de mudar. Hoje é dia de mudar. Se você está se aplicando ao seu trabalho que nem um louco, porque você acha que você vai dar o melhor estudo para os seus filhos e é isso que vai fazer a diferença para eles, quero te dizer, você está redondamente enganado. Não tem nada de errado você querer dar um bom estudo para os seus filhos, mas não é isso que vai fazer deles um vencedor. Não é isso. Mais vale você dar um estudo intermediário e você estar presente na vida deles, no crescimento deles, desde criança, no ensino, sabe, nos valores, acompanhar, do que você pagar alguém para estar com eles quando a sua presença não está lá. Deixa eu te falar uma coisa. Não vale a pena. Não vale a pena. A gente tem esse estigma, sabe, de geração em geração. Uma geração quer fazer mais do que a outra. Então, eu quero dar para os meus filhos mais do que o meu pai deu para mim. Aí os meus filhos vão chegar, não, eu quero dar para os meus filhos mais do que o meu pai deu para mim. Como se a gente dar coisas para os filhos, mesmo que seja ensino, gente, de primeira, o melhor, o top das galáxias, fosse isso que foi fazer diferença. Mais importante é a sua presença na sua família do que o dinheiro que você põe em casa para supri-los. E quando eu falo isso, não quero dizer que não deva acontecer. Entenda. Tem que haver sabedoria para administrar, ok? Tem que haver equilíbrio. Não é mais aqui ou mais ali. É a porção certa de cada coisa que é necessária. E você aprender a viver com essa porção em cada área da sua vida, que é a porção que Deus dá, que é dessa maneira que você vai ser feliz. É dessa maneira que você vai ser realizado. E é dessa maneira que o seu tempo não vai ser roubado. Amém? Não deixe de ter tempo com Deus. Eu gosto muito do pastor Daniel quando ele fala isso, eu já falei muitas vezes aqui, né? 10% de oração, 10% de sucesso. 90% de oração, 90% de sucesso. Jesus foi um homem de sucesso, porque ele cumpriu todas as suas tarefas com louvor e excelência, não deixou nada, nem um rabo. Ele não errou nada. Sabe por quê? Porque ele tinha tempo de oração. E ele buscava no seu Pai direção. A todo instante. A todo instante. Se ele, sendo Deus, fez isso, que diria nós? Amém? Mas hoje você tem a oportunidade de mudar, se você quiser. Talvez o caminho que você traçou para a sua vida, a estratégia que você traçou para a sua vida, você
colocou pesos e valores em coisas que, embora sejam lícitas, não vão produzir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E quando eu falo isso, não que você tenha que mudar radicalmente, largar tudo para trás, sabe? Dar um giro de 180 graus. Mas você buscar no Senhor. Então, primeiro você vai ter que buscar ter tempo. Você vai arrumar um tempo, ou seja, você vai ter que eliminar alguma coisa da sua agenda para investir na presença de Deus, para buscar em oração. E digo mais, nem sempre tendo resposta imediata. Porque também não fique achando, né, que relacionamento com Deus é que nem chegar no drive-thru de fast food. Você faz o pedido e na outra cabine você já pega e vai embora. Porque também não é assim. Mas se você não investir tempo na presença de Deus, você nunca vai conhecer quem é o Senhor. E quem não conhece quem é Deus, não sabe o que Deus pode fazer. Primeiro a gente precisa conhecer o coração de Deus, para depois a gente saber aquilo que Deus pode fazer. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Você que de alguma maneira foi tocado por essa palavra. Que essa palavra fez sentido para você, no sentido de que eu não estava entendendo como administrar o meu tempo, eu estava colocando outras prioridades, e meu tempo não estava sendo remido, não estava sendo, sabe, bem investido. Porque eu não estou, principalmente, buscando a Deus. Porque a palavra de hoje é isso. Tempo precioso. Eu queria que você fizesse uma oração comigo e você falasse assim: Senhor Deus, hoje eu entendi que o que eu tenho de mais precioso é o tempo que o Senhor me deu. E esse tempo que o Senhor me deu é para eu reverter para o Senhor. Primeiro, buscando o Senhor. Lendo a tua palavra. Orando. Ouvindo a tua palavra através da célula, através da ministração, do culto na igreja, através do louvor. Esse tempo deve ser investido para o Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço nessa noite ou nesse dia, eu te peço que o Senhor me ensina a administrar o meu tempo. Me ensina a investir o meu tempo. De modo que eu coloque tudo que tange o Senhor em primeiro lugar. O relacionamento contigo, o entendimento das tuas direções, princípios e valores para a minha vida. Eu quero ter sabedoria de viver. Eu quero experimentar o melhor do Senhor. Eu quero fazer para minha família o melhor segundo a tua vontade, não a minha. Eu quero que o meu tempo seja precioso, muito mais precioso do que o ouro refinado, no fogo. Para que seja um momento onde eu possa estar na tua presença e o Senhor falar comigo. Me ajuda, Senhor, a vencer todas as prisões, tudo aquilo que fala na minha mente, dizendo que eu não tenho tempo, para que eu possa usar esse tempo para estar contigo, para ouvir a tua voz e saber o que fazer, qual decisão tomar, qual caminho andar. É em nome de Jesus. Amém, gente? Se essa palavra tocou no seu coração, busque a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai direcionar você, vai te ensinar como você investir esse tesouro, que é esse tempo precioso que Ele te deu, da melhor forma possível. Quando você ouve essa ministração, você já está investindo um tempo em conhecer o melhor de Deus. Não porque eu esteja falando alguma coisa, mas porque eu estou falando da palavra dele. É a palavra que tem poder. A palavra. E que essa palavra faça sentido e produza transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem.
para mais um texto, para mais uma ministração, para nós podermos refletir sobre a palavra de Deus, de modo que isso possa trazer esperança, direção, força, possa trazer vitória para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.